Por trás de todos esses questionamentos, é claro que devia haver algum método, e realmente havia. O método dialético socrático está ligado a todas as suas descobertas. Segundo Giovanni Reale, dialogar com Sócrates levava a um exame da alma e a uma prestação de contas da própria vida, ou seja, um exame moral, como destacavam seus contemporâneos. Prestar contas da própria vida era talvez o objetivo final do seu método, e isso só poderia ocorrer através de questionamentos, estes que muitas vezes colocavam Sócrates como uma pessoa desagradável aos outros. Os sofistas, que cobravam por seus ensinamentos, colocavam-se diante as pessoas como alguém que sabe tudo, enquanto que Sócrates assumiu uma posição justamente contrária, como quem não sabe nada e deseja aprender tudo. Vale ressaltar que este não saber de Sócrates não era algo como um ceticismo. Na verdade, era para demonstrar que, diferente do saber de sofistas, políticos, naturalistas e de Deus onisciente, este cujo verdadeiro conhecimento detinha, Sócrates mantinha uma posição moderada, reconhecendo suas limitações. Desta posição surgiu uma das situações mais icônicas relacionadas a Sócrates. Segundo os relatos, Querofonte, um amigo do filósofo, perguntou à sacerdotisa de Apolo em Delfos quem era o homem mais sábio da Grécia. A resposta do oráculo foi de que ninguém era mais sábio do que Sócrates. Ele ficou pasmo com essa resposta e partiu em uma busca pela cidade para ter com as supostas pessoas mais sábias que pôde encontrar para refutar o oráculo. Acontece que, através de seu método de questionamento, descobriu que muitas dessas pessoas que se julgavam sábias, na verdade apenas achavam que eram, mas diante as perguntas de Sócrates percebiam quão limitado ou falso eram seus conhecimentos. O oráculo estava certo, não porque Sócrates era mais inteligente que todo mundo, mas sim porque ele declarava que não sabia de nada, e é por isso que buscava sempre questionar e descobrir mais sobre si mesmo. A frase "conhece-te a ti mesmo" muitas vezes é atribuída a Sócrates. Não é certo que ele a disse. O mais provável é que percebeu a inscrição na entrada do templo em Delfos e percebeu o valor dessas palavras e como tinha a ver com suas buscas. Após anos e anos perambulando pelas ruas de Atenas e entrando em diversas conversas, Sócrates criou muitos seguidores e inimigos. Dentre os seguidores estava o jovem Platão, este que acompanhava Sócrates em seus debates e futuramente daria continuidade à busca do mestre e o colocando em suas próprias obras. Mas digamos que a inimizade venceu as amizades, e foi assim que em junho de 399 a.C., o julgamento de Sócrates teria início. O diálogo escrito por Platão que narra o julgamento de Sócrates é a Apologia de Sócrates, e trata-se do discurso que ele proferiu em defesa própria perante o júri e seus acusadores. A acusação era de que Sócrates é malfeitor e excêntrico, alguém que investiga o que está sob a terra e acima dos céus, fazendo o pior parecer melhor e ensinando tudo isso aos outros. Além disso, também o acusavam de não cultuar os deuses que o Estado cultuava e de introduzir novas divindades, e também que ele corrompia a juventude. Anito, Meleto e Licon eram seus acusadores. O motivo da perseguição a Sócrates estaria relacionado ao fator dos deuses, mas também do apoio que este recebia dos jovens do partido aristocrata, contrário, por exemplo, de Anito, que era democrata. A maioria o julgou culpado, e pela legislação ateniense, Sócrates poderia propor uma pena mais branda do que a morte. No caso de condenação, os juízes teriam de escolher entre a punição de seus acusadores e de sua própria defesa. Sócrates propôs um pagamento de uma multa de 30 minas, uma quantia que seus amigos, Platão entre eles, estaria disposto a pagar. A punição era pequena demais, e a corte se aborreceu, e a maioria que o julgou culpado o condenou à morte. Pelo comportamento de Sócrates diante de todo o processo do julgamento, essa reação já era esperada. Sócrates, em sua defesa, acusa os juízes de eloquência e refuta a mesma acusação que foi feita sobre si mesmo. Para ele, o que importava era a verdade, e com 70 anos de idade, nunca tendo pisado em tribunal, ele pediu que perdoassem a sua maneira comum de se expressar. Sócrates discorre sobre como a opinião pública é perigosa, e para ele foi realmente verdade, já que as comédias, como a de Aristófanes, acusavam o filósofo, por exemplo, de não acreditar em Zeus. Ele critica também os sofistas, que julgam conhecer tudo, e pergunta por que ele é considerado sábio e tem uma reputação tão ruim assim, mesmo declarando não saber de nada. Neste ponto da apologia é que Platão narra a conversa de Sócrates com os supostos sábios da cidade, incluindo políticos, e de como nenhum deles sabiam de nada. Quanto a corromper os jovens, Sócrates diz a Meleto que ele não poderia ser tão tolo a ponto de corromper intencionalmente os seus parceiros. Se o fez sem querer, deveria então ser instruído e não denunciado. No fundo, Sócrates compreendia muito bem para qual fim caminhava, e sua defesa era mais pelo bem dos juízes que cometiam uma injustiça do que para si mesmo.
Após o veredito final, a pena de multa foi rejeitada e Sócrates condenado à morte. Seu último discurso dispensa comentários e as palavras demonstram apenas o quão virtuoso Sócrates foi. Só tenho um pedido que lhes faça. Quando meus filhos crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu os infligi. Se achardes que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que da virtude, se estiverem supondo ter um valor que não tenham, repreendei-os, como eu vos fiz, por não cuidarem no que devem e por suporem méritos sem ter nenhum. Se vós o fizerdes, eu terei recebido de vós justiça, eu e meus filhos também. Para se despedir dos juízes, disse as seguintes palavras: Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Apesar da sugestão de alguns amigos de fugir para o exílio, Sócrates aceitou a pena que lhe foi imposta sem contestar, apesar de reconhecer o erro. Sua morte ocorreu através da ingestão do veneno cicuta. Não foi necessário forçá-lo a isso. Ele mesmo tomou o cálice e tomou o veneno, morrendo poucos minutos depois. Morrer nas mãos da democracia grega foi o destino do homem mais sábio de toda a Grécia. Este que em momento algum teve medo ou tentou escapar da injustiça que lhe foi imposta. O impacto de Sócrates é talvez um dos maiores possíveis para um só homem realizar. Através de seus discípulos, como Platão, muitos de seus pensamentos iriam transformar a filosofia por todo o Ocidente, deixando uma herança e valor que dificilmente será superado. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar nosso canal, é só deixar o like e comentar aí embaixo.